Papo em Dia vai conversar com vocês sobre alguns temas que são próprios da semana que estamos vivendo. Mas antes, você já sabe, vai lá, dá um like, se inscreve no canal, comenta com os amigos e compartilha para que a gente possa manter sempre o nosso papo equilibrado e de bom senso. Bom, essa semana, 31 de março, é uma data muito importante na história do Brasil recente e ainda há pessoas que comemorem essa data. 31 de março de 64, que foi a data do golpe cívico-militar. Eu digo golpe cívico-militar porque eu faço questão de frisar aqui uma situação. Todos os golpes de Estado no Brasil, incluindo a proclamação da República, foram dados por militares, sim. Mas é necessário que se diga que o Exército Brasileiro e as Forças Armadas são instituições legalistas. Simplesmente, o Exército, as Forças Armadas foram utilizadas por conveniências e conspirações políticas realizadas por civis. Se não vejamos em 1899, quando a proclamação da República, dada pelos militares, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Benjamin Constant, é verdade, mas com interesses oligarcas da cafeicultura paulista, mineira, que via na abolição da escravidão e no fim daquele modo de produção um obstáculo aos seus interesses e às suas conveniências econômicas. Então houve um golpe militar ali, sim, mas com uma conspiração toda planejada junto aos políticos civis. Assim foi em 1930, os militares tomaram o poder, mas o representante primeiro deles, o grande líder, era Getúlio Vargas, que era um civil. Assim foi com o Estado Novo, assim foi no golpe Brando, que tirou Getúlio do poder e instituiu Eurico Gaspar Dutra em 46, assim foi em 64, quando tínhamos Carlos Lacerda, Adhemar de Barros e Magalhães Pinto como líderes civis, conspiradores para tomar o poder, e os militares utilizados mais uma vez como instrumento. Acontece que em 64 deu errado. Os militares tomaram o poder, instituíram um estado emergencial inicialmente, depois veio ocorrer, isso tudo veio ocorrer numa ditadura implementada pelo AI-5 em 1968, que foi acabar esse regime militar em 1985, teve seu período de trevas e de terror de 1968 a 1976 aproximadamente, com muita morte, muita gente desaparecida, cassação de direitos políticos, entendeu? Foi uma coisa que não dá para a gente fingir que não aconteceu, pelo contrário, temos que saber o que aconteceu, estudar de verdade, para que a partir dessas coisas passadas, desses erros todos que nós passamos nessa república incipiente brasileira, não voltem a se repetir esses erros, que a gente tenha um futuro mais propositivo, um futuro real, democrático. A gente tem que lutar a nossa democracia, construí-la de forma propositiva, sabendo que erramos, aonde erramos, e lutarmos para que esses erros não voltem a acontecer. O Brasil tem que mudar a sua estrutura partidária, o Brasil tem que mudar o seu sistema eleitoral, o Brasil tem que mudar muita coisa, talvez até refazendo uma nova Constituinte, talvez a gente tenha que ter uma nova Constituição Federal, porque o mundo mudou, a sociedade hoje é tecnológica, é veloz, é informatizada, e nós temos amarras dentro da nossa Constituição cidadã, que dentro do aspecto social é muito boa, muito positiva, mas que precisa de algumas reformas no meu entender. As pessoas dizem que não houve ditadura. Outro dia eu tive o desprazer de ver um rapaz dizer que não conhece o nome de nenhum ditador no Brasil. Não conhece porque não estudou. Porque se tivesse estudado, tivesse tido um pingo de vergonha na cara, pelo menos utilizaria a internet para ter alguma informação sobre esse período. E não para depreciar esse período ou querer criar verdades que não existiram. Aliás, o Brasil está muito sofismático. E para vocês que não sabem o que é sofisma, eu vou dizer agora. Sofismático, o sofisma, é aquela ideia construída que não é verdade. São as
as ponderações, as argumentações que são feitas baseadas em nada e sem fundamento nenhum, com má fé, que visam criar uma ilusão para contraditar alguém ou para criar uma situação que não tem veracidade e nem fundamento. Isso é o que vocês chamam de fake news, outros chamam de boatos, mas filosoficamente, no pensamento, esse discurso se chama sofisma. E o pai do sofisma, o pai dos sofistas, é esse cara aqui, ó, Antífonte, que foi um filósofo grego do século V a.C. em Atenas. Então dou essa dica desse livro, Antífonte, Testemunhos, Fragmentos e Discursos, o meu livro da Folha de São Paulo, da 23ª coleção, sobre grandes nomes do pensamento. É um livro barato, profundo, que vocês devem ler. Então a gente tem que parar, gente, de ficar falando sobre esse período ditatorial, esse período negro da história do Brasil, como se fosse uma disputa entre o atual presidente da República e o PT. Não é. Não existia esse atual presidente da República e nem PT. O PT, quando surge em 1980, é bom que se diga isso, a ditadura brasileira, o regime militar brasileiro já não era aquele regime forte, aquele regime preponderantemente opressivo e ditatorial que tinha. Ernesto Geisel, nessa época, já estava vendo e promovendo a distensão da política brasileira, tanto que já tinha a lei da anistia, e em 1982 até governadores como Leonel Brizola, o grande Brizola, líder trabalhista, esse sim, um líder trabalhista, foi eleito até governador do Rio de Janeiro. Então vamos estudar um pouco para a gente não ficar com esses sofismas, com essas criações de má fé. Tá? E outra coisa, eu quero desejar a vocês uma grande Páscoa. Hoje nós estamos na Sexta-feira da Paixão, é uma data muito importante para os cristãos, que vai culminar no domingo da ressurreição com a Páscoa. A Páscoa, o Pessach cristão, que é o renascimento, é a afirmação de que Cristo vive. Cristo ressuscita para mostrar que Ele vive dentro de você, dentro dos seus ensinamentos, dentro da sua fé, na prática do dia a dia. É a ressurreição de Jesus Cristo que faz com que hoje o cristianismo exista. É a ressurreição dele que faz com que a nossa fé possa valer a pena, possa existir. Então pensem nele, reflitam, deixem ele viver dentro do coração de vocês. Para os meus amigos judeus, eu também desejo uma feliz Páscoa, porque domingo, a partir de sábado, meio-dia, até domingo, nós temos a celebração do Pessach judaico, que é o período da libertação do povo hebreu do Egito, em 1344 a.C., no mês do Nissan, que é o primeiro mês do calendário judaico. Então eu desejo aos meus amigos judeus uma Páscoa maravilhosa, que eles possam sempre reavivar a sua liberdade e a sua fé, mas respeitando também a liberdade dos outros, porque mesmo sendo feriado santo, eu quero dizer aos senhores que o Estado de Israel está sendo acusado no Tribunal Penal Internacional de crime contra a humanidade por esse governo israelense que está matando civis dentro dos acampamentos palestinos na faixa de Gaza. Vamos pedir paz ao Senhor, paz ao mundo, ao homem e a todos vocês. Um beijo no coração, paz e bem.